Jesus vive. Amém? Aleluia. Eu sei que o nosso Redentor vive. E hoje é o dia que nós estamos juntos aqui para comemorar isso. Queria convidar você, já que nós estamos nos movimentando, vamos ficar em pé. E nós vamos cantar juntos. Vamos começar esse momento de celebração cantando juntos. Nós somos convidados, todos nós, para adorar aquele que é único, que é verdadeiro, que é o nosso Pai gracioso, nosso Deus querido, preocupado com todos nós, que nos ama, nos cuida e é a razão de nós vivermos. Vamos cantar todos juntos? Todos vocês são muito bem-vindos nesse domingo entre nós. Como falei no começo, Jesus vive, essa é a razão da gente estar junto aqui hoje. Nós estamos felizes porque Ele está aqui entre nós e porque vocês estão aqui, especialmente vocês que estão aqui nos visitando.
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Foi assim há bastante tempo atrás. Eu queria fazer um convite agora para vocês. Nós precisamos voltar no tempo. Então eu vou precisar que você faça um esforço mental. E enquanto a gente cantava isso, eu não sei se você podia imaginar Jesus no jumentinho entrando em Jerusalém, né? E as pessoas abanando os ramos, jogando as roupas. Esse Jesus passou um tempo entre nós muito especial. Ele viveu aqui, já adulto, e pelo menos nos 3 últimos anos da vida dele, ele andou por essa terra. Conheceu como o homem vive. Sabe o que é viver, como todos nós vivemos. E eu queria convidar, então, você agora a retornar um pouco no tempo. Nós vamos nos lembrar de alguns desses encontros com Jesus. Então, se você se lembra dessa história, você vai ouvir algumas coisas, você vai ver alguma coisa. O Senhor Jesus teve encontros muito especiais. Hoje Ele quer ter um encontro aqui também, com você, comigo. Mas queria agora convidar você, vem com a gente. Nós vamos encontrar Jesus com algumas pessoas, em alguns lugares, e eu espero que você curta esses encontros. Se você leu esse trecho da Bíblia, que é João capítulo 2 dessa música, é lindo. Você consegue, como o cara consegue compor uma música dessa, né? Você consegue visualizar a história toda, né? Um dos posts do Instagram que mais bombou de Jesus foi ter transformado água em vinho. Obviamente que naquela época não tinha, mas aquilo deu um buchicho depois. Mas durante a festa, pouca gente soube que foi Jesus que transformou cerca de 80 litros de água em vinho.
A casamento é um momento de alegria. E eu me pergunto, e eu não tenho uma resposta exata ainda, por que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento? Por que não num velório? No nascimento de uma criança? Ou numa festa do Império Romano? Eu não tenho a resposta para isso. Mas, de fato, uma das primeiras aparições públicas de Jesus foi no momento de festa, de alegria, de celebração e de união. E um dos elementos que existem de combustível de uma festa, o que é? É vinho. Óbvio que Jesus não está fazendo uma apologia aos excessos, mas era importante que tivesse vinho até o final do dia. Detalhe, as festas de casamento naquela época duravam de 5 a 7 dias. Se você já fez uma festa de casamento na sua vida, tenta imaginar segurar aquele povo todo por todo esse tempo e mantendo a galera feliz. Eu já vi isso acontecendo no Oriente Médio, até hoje, em alguns lugares, é assim, é muita gente durante muitos dias. E em um determinado momento, Maria, mãe de Jesus, chega até ele e fala: filho, bad news. O vinho acabou. Ela não pediu ajuda, ela já foi direto ao ponto. É mãe. Dizem que se você quer que uma coisa seja feita, entregue na mão de uma mulher. E a intuição feminina de Maria não falhou. Não está na Bíblia, mas talvez ela tenha olhado quando ela viu que o vinho acabou e acho que ela participava do comitê organizador. A primeira coisa, ela deve ter procurado o marido, José, que não diz a Bíblia, mas talvez o cara estava numa situação que não dava mais para falar com o cara, né? O cara estava breaco. Falei, ixi, José não vai dar. É melhor eu falar com meu filho que Jesus eu sei quem é. E ela foi então falar com Jesus. Jesus poderia ter dado 2 tipos de resposta. Primeiro, Jesus poderia ter dado uma resposta assim: eita, bando de manguaça, hein, mãe? Fala para esses caras parar de beber. Tá louco? Não deixaram nenhuma garrafa para os noivos levarem para a lua de mel? Fala sério, não vai ter mais bebida aqui não. Jesus poderia ter dado essa resposta. Ou Jesus poderia ter dado uma resposta arrogante. Mãe, você acha que eu tenho que resolver esses problemas operacionais? Eu sou o filho de Deus. Eu sou espiritual. Você vem me procurar para resolver essas coisinhas do dia a dia? Eu não me meto com esse tipo de coisa. Não foi nenhuma dessas 2 reações. Jesus foi lá, pediu para encherem 3 jarros de água, que convertendo em medidas atuais daria mais ou menos 80 a 100 litros, e transformou vinho em água, água em vinho. E tem uma coisa que chama atenção. Em João capítulo 2, essa história toda está em João capítulo 2, de 1 a 11, mas eu queria destacar a frase do gerente da festa. Eles contrataram uma dessas empresas que fazem festa de casamento, e quando eles trouxeram, provavelmente esse gerente da festa não sabia o que tinha acontecido, essa transformação de água em vinho. E, de repente, ele olha aquele vinho, e ele era metido a sommelier, ele experimentou um pouquinho, e no capítulo 2, versículo 10, ele diz o seguinte, esse gerente da festa: ele foi até o noivo, né? Falou assim: noivo, geralmente, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Quer dizer, galera, desde aquela época já tinha as maracutaias, não é? Põe os vinhos, cara, depois que a galera tá mal, você manda os vinhos baratos. E não, esta frase desse gerente da festa, talvez sem saber, ele já tem antecipado exatamente o que acontece com as pessoas, as milhares de pessoas, dentre elas eu, que tiveram um encontro transformador com Jesus Cristo. Quando você vê que o que você pensava que era bom, não era nada, porque Cristo é muito melhor. Este gerente de festa resumiu o que acontece na vida das pessoas que tiveram um encontro transformador com Jesus Cristo. A natureza humana tem 2 lados. Ao longo da história, você vai ver Jesus encontrando com todo tipo de gente. E, basicamente, de todas as dimensões da natureza humana, existem os 2 lados. Nós temos o lado da natureza humana, que é o lado devasso. A gente se perde na vida. São os corruptos, os bandidos, aqueles que vendem o seu corpo, aqueles que roubam, aqueles que matam. Esse é o lado devasso da natureza humana. Mas a natureza, e muitos desses tiveram um encontro transformador com Jesus Cristo. E nunca mais voltaram a tomar o vinho que eles bebiam antes. Ele encontrou um vinho muito melhor, que é Jesus Cristo em sua vida.
Mas existe uma outra dimensão da natureza humana, que é a natureza ética, moral. Talvez a maioria de nós se encaixe neste lado de cá, em pessoas que são corretas. Pessoas que não matam, não roubam, não falam palavrão, pagam todos os impostos, trabalham duro o dia inteiro, cuidam bem dos filhos, cumprem a maioria dos 10 mandamentos. A grande maioria do que está lá, a maioria de nós somos assim. Somos pessoas do bem, não somos pessoas do mal. A estes, existe algo muito, muito melhor. Porque a nossa ética não pode ocupar um espaço vazio que tem dentro de nós, que somente um encontro transformador com Jesus Cristo pode completar. E isso é muito bom. Cristo não veio apenas para transformar pessoas devassas em pessoas boas, mas Ele veio para transformar pessoas boas em pessoas eternas. Esta é a perspectiva que Cristo vai trazer em toda a sua história. E a próxima música que nós vamos ouvir é a respeito de um encontro de uma pessoa boa, uma pessoa que não matava, não roubava, fazia filantropia, tinha trabalho voluntário, toda semana doava dinheiro, doava seu tempo para ajudar as pessoas no projeto social. E ainda assim Jesus vira para ele e fala o seguinte: eu vim ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. E você, é muito bom que você seja um cara ético, que você seja um cara certo, mas eu não vim para fazer você ser bom. Eu vim para trazer a vida eterna. E é sobre esse homem que a próxima música foi escrita. Bom dia. Quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre João 3. Conta a história do encontro entre Jesus e Nicodemos.
Numoto, obrigado pela introdução, que você já deu para a galera, eu já não preciso falar. A pergunta aqui, quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era o cara da época dele. Ele era aquele cara que tinha estudado na melhor faculdade, tinha as melhores notas possíveis. Eu acho que ele era o filho que toda mãe queria ter. A Bíblia não fala isso, mas eu dei uma viajada. Ele é aquele filho que a mãe não precisa mandar escovar o dente para ir dormir. Ele é aquele filho, aquele adolescente de 16 anos que dorme com pijama, que não é uma coisa normal. Então ele era fora de série. Ele era diferenciado dos demais. E nesse momento aqui em João 3, ele quer se encontrar com Jesus. Porém, pelo seu nível, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele não queria, ele tinha medo de ser encontrado com Jesus à luz do dia. Por isso que ele vai ao encontro de Jesus à noite. É interessante que quando ele chega para Jesus, ele fala: eu sei que você é o Filho de Deus. Pelas coisas, pelos milagres que você tem feito, só o Filho de Deus pode fazer isso. Jesus, nesse momento, ele pega o gancho. Nicodemos conhecia Jesus, acreditava que Jesus era Filho de Deus pelos milagres que Jesus fazia. Porém, Jesus começa a conversar com ele que, para a gente entender, conhecer quem é Jesus, não tem que ser pelos milagres que Jesus faz, mas tem que ser intimamente. Por isso que Jesus fala, para você conhecer o reino de Deus, é preciso que você nasça de novo. Então Nicodemos vira para Jesus: mas como que eu vou nascer de novo? E aí Jesus, eu imagino aqui também, sabe aquele momento onde o pai pega o filho e fala assim: vem aqui, vamos trocar uma ideia. Fala assim: Nick, você não entendeu o que eu estou falando? Sabe aquele papo íntimo assim? Ele pega no ombro assim de Nicodemos: vem aqui, você não está entendendo nada que eu estou falando. Que para você realmente conhecer quem eu sou, é preciso que você nasça dentro do seu coração. Que o Espírito Santo de Deus habite dentro do seu coração. Aí sim, as obras vão fazer todo sentido na sua vida. Assim como Nicodemos teve esse encontro com Jesus, hoje nós temos essa possibilidade de termos esse encontro com Jesus também. E é interessante a gente também perceber que mais no final do livro de João, no capítulo 19, quando é o sepultamento de Jesus, José de Arimateia pede ajuda a uma pessoa para cuidar do corpo de Jesus. E essa pessoa é Nicodemos. Todo aquele medo que ele tinha de ser visto com Jesus não existe mais depois desse encontro que ele tem. Agora ele ajuda José de Arimateia com o corpo de Jesus a fazer todo o sepultamento. Vamos entender esse convite que nós temos, de conhecer Jesus no íntimo, dentro do nosso coração. Conhecendo Jesus, tendo um compromisso íntimo com Ele, as boas obras que fazemos vão ser apenas consequências daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Amém. Neste sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar. Estou cansada de mim. Até quando não vejo fim? Tantos amantes na vida, fugaz
acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você, daria razão pra viver, daria razão pra viver, daria razão pra viver. Esse é um dos encontros de Jesus que eu acho mais bonito. Não pelo fato dela ser mulher, enfim, toda a cena que a gente consegue imaginar, mas porque Jesus pegou algo simples, que primeiro tinha transformado em vinho e fez algo muito melhor. Uma água que podia trazer vida eterna, uma água que podia mudar toda a história dessa mulher e a nossa história. Ele era um judeu, ele era conhecido, era seguido por multidões, ele tinha os seus discípulos. Já ela, uma mulher samaritana, e os samaritanos eram bem mal vistos, porque eles eram uma mistura entre os judeus e os cananeus. E ela era mal falada na comunidade, ela era marginalizada, ninguém queria estar perto dela. Por isso que, ao meio-dia, nesse sol escaldar, que ela foi buscar a água. E encontrou Jesus, que seria um dia normal para ela, virou um dia bem incomum. Jesus chamou a atenção e quis conversar. Coisa também que era um escândalo para a época. Imagina, um judeu falando com um samaritano e ainda uma mulher, tem coisa errada. Mas Jesus não se importou. Ele quebrou as barreiras social, cultural e de gênero. E, gentilmente, ele pediu água para essa mulher. Ela, achando que era água normal, água que todo mundo costuma tomar, ofereceu, achando que era só a sede física que a gente tem. Mas não era bem isso. E Jesus ofereceu essa água que preenche o nosso vazio, preenche a sede da nossa alma. É uma água que a gente só encontra nele, a gente não encontra em outro lugar. E essa água, ela preenche a sede da nossa alma. A alma de vocês está sedenta? Vocês têm sede por Deus, sede por Jesus? Muitas vezes a gente tenta saciar a sede do nosso coração com coisas exteriores. E isso nunca vai fazer a gente feliz. A gente sempre vai ter essa necessidade, esse anseio por algo mais, assim como essa mulher tinha. E ela continuava sem entender, tanto que ela quis oferecer essa água normal do poço. E Jesus continua o diálogo com ela e fala: não, não é essa água, não é essa sede que eu quero matar. É a sede que você tem, talvez de prazer, talvez de relacionamento. Afinal de contas, ela já tinha tido 5 maridos e estava com um 6º, que, na verdade, não era nem marido. E Jesus pegou no ponto. É essa sede que eu quero matar. É essa sede de prazer, ou de homem, de sexo, enfim, na história. É essa sede que Deus queria, que Jesus ali queria curar da mulher. Muitas vezes a gente também tem essa sede. A gente tem uma sede que não consegue explicar qual que é, que vai satisfazer. A gente busca em tantas outras fontes, lugares errados, e continua sedento. Seja sede por dinheiro, sede por poder, sede por reconhecimento, sede por um amor correspondido. E não, a nossa sede tem que ser por Jesus. A nossa alma deve ansiar por isso. E Ele oferece isso para a gente. Ele ofereceu para a mulher samaritana e, incrivelmente, Ele continua oferecendo para a gente todos os dias, até o último dia. Ele quer oferecer essa água, que é de graça. No último livro da Bíblia, em Apocalipse, no último capítulo também, capítulo 22, versículo 17, tanto o Espírito de Deus quanto todos aqueles que já provaram dessa água fazem um convite para nós hoje, que é assim:
Vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, que a nossa alma seja sedenta pela água da vida. Um cego de nascença, esse é o relato que nós encontramos em João 9. Jesus caminhando com seus discípulos, de repente ele avista um cego de nascença. Ele diz ali, um cego de nascença. Isso gera uma discussão entre os discípulos. Quem pecou para que ele nascesse cego? Porque os seus próprios pecados fica difícil, porque ele ainda não tinha vindo ao mundo. Será que foi os seus pais? E Jesus responde, não. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E algo que a gente não viu até agora nos encontros, todos os encontros depois do diálogo é marcado por Jesus explicando tudo o que aconteceu. Mas desta vez Jesus sai de cena. Então eu quero que vocês tenham em mente o primeiro momento do capítulo 9. Um cego de nascença e Jesus com seus discípulos. Um cego provavelmente ele era um pedinte. Todas as pessoas o conheciam, ele ficava ali pedindo, ele ficava ali, a sua necessidade era muito aparente, todos sabiam da sua debilidade. Jesus passa, Jesus vai ao caminho dele, faz um pouco de lama, coloca no seu olho, isso mostra que Jesus também não tinha nenhuma caixinha, ele tem que curar assim, hora ele curava sem ver, hora ele mandava ir, já ia estar curado, olha ele ia, olha ele tocava, dessa vez ele faz um pouco de lama, coloca nos olhos do cego e pede que ele vá. Vá até o poço de Siloé. Vá lá. Vai lá se lavar. Chegando no poço, ele encontra alguns amigos e agora a gente vai ver um diálogo desse cego. Alguns amigos o encontram. Fala, e você? Você é o cego?
Aí o outro, não é o cego. Ele não recuperou a visão. Ele não tá, não. E ele fala, não, sou eu. Eu sou aquele mesmo que vocês viam. Sou eu. Mas como? Falei, um homem chamado Jesus. Eu encontrei um homem, ele chamava Jesus. Ele fez um pouco de lama, colocou nos meus olhos, mandou que eu viesse até o poço, e agora eu vejo. E os amigos, as pessoas, os conhecidos ficaram intrigados, isso é de Deus, não é de Deus? Quem pode responder isso? Aí eles chamam os fariseus. Os fariseus, os doutores da lei, aqueles que respondiam todas essas questões na época, e levam até o fariseu. Chega até o fariseu e ele conta, olha, o que aconteceu, o seguinte, Jesus fez um pouco de lama, colocou nos meus olhos, e agora eu posso ver. Havia uma lei que no sábado não poderia fazer barro. E os fariseus, com seu coração endurecido, pouco se comovem com o fato de que ele era um cego de nascença e agora recuperou a visão. Mas ele fez barro no sábado. Então isso o incrimina. Mas aquela cegueira curada também chamava muita atenção. Ele falou assim, será que ele é mesmo cego de nascença? Vamos chamar os pais dele. Chamou os pais, veio os pais e falou assim, olha, os pais responderam assim, de uma coisa eu sei, meu filho era cego, nasceu assim. Agora ele está vendo. Mas os pais tinham um certo medo do que os fariseus poderiam fazer com ele. Então eu falo, olha, ele já é grande de idade, provavelmente já tem 45 anos, é mais ou menos a conta. Então, pergunta para ele. Ele responde de novo, fala, gente, de novo, eu era cego e agora eu posso ver. O profeta me curou. Os fariseus intrigados com aquilo, e aquilo inquietando o seu coração, ele pergunta novamente, ei, você dá glória a Deus, o Deus verdadeiro, não pode ser Ele, Jesus não pode fazer isso. Quem te curou? Foi Jesus. Eu já respondi. E ele usa até um argumento meio irônico e fala assim, olha, eu estou achando que vocês querem se tornar discípulos dele. Porque eu já falei, foi Jesus. E eles xingam o cego, falam, jamais, quem é você? Nós somos discípulos de Moisés. E novamente insistem em perguntar. Falam, olha, esse homem, esse Jesus, ele não é de Deus. Ele não pode fazer isso. Aí ele fala, que interessante, é mais ou menos, que interessante o que você disse. Porque você está me falando que ele não é de Deus. E pelo que eu sei, e aqui vale uma informação interessante, ele era analfabeto. Ele não sabia da lei. E aqui estão os mestres da letra. Interessante o que você me disse. Porque uma coisa eu sei, Deus não tem parte com pecado. E outra coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Então, ele é de Deus. Então, isso que aconteceu foi através de Deus. E agora, só para a gente encerrar e fazer um contraste entre as cenas que a gente viu. No final do capítulo 9, Jesus volta à cena. Depois de todo esse diálogo, esse embate, os fariseus ficam bravos. Quem é você, um cego, para querer agora ensinar a gente? E Jesus pergunta ao homem, você crê no Filho do Homem? E o cego responde, quem é ele para que eu creia? Jesus responde, você já está o vendo, é o homem que está falando com você. E o ex-cego responde, Senhor, eu creio e o adoro. No começo, era somente um cego de nascença, mas depois de encontrar com Cristo, é um homem com a visão física restaurada, mas também com a visão espiritual, reconhecendo Cristo, o Salvador, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho de Davi, aquele que veio ao mundo. E nesse milagre a Páscoa está cada vez mais próxima. E no final você vê os fariseus, com seu coração ainda cego, cego para as coisas de Deus, cego para a sua vaidade, cego para o seu entendimento, cego pela sua própria visão. E a gente vê o que Jesus pode fazer quando Ele encontra um cego de nascença, quando Ele nos encontra.
Hoje, quando a gente pensa em Jesus, o pensamento popular a respeito de Cristo é alguém pregado numa cruz. A gente vê isso nas artes, a gente vê isso em lugares públicos ainda, a gente vê isso em muitas igrejas cristãs. Alguém que morreu. Sem dúvida, a vida de Jesus é muito especial. Simplesmente da gente estudar e ler os evangelhos, estudar a vida dele é algo que inspira, e tem inspirado gerações e gerações e gerações. É difícil negar o valor, os princípios que a vida de Jesus e as palavras de Jesus transmitiram e influenciaram, inclusive, a nossa civilização. Não dá para negar isso. Nós até mesmo contamos o tempo antes e depois de Cristo. No entanto, quando nós lemos a Bíblia com um pouco mais de cuidado, examinamos o que de fato aconteceu, a história não fica completa sem a ressurreição. Não é difícil a gente aceitar uma pessoa que foi grande na história e morreu. Muitos foram grandes e morreram. Mas aceitar que alguém na história foi de fato grande na sua época, deixou seguidores e não ficou morto, aí já é outra história. Mas sem a ressurreição, a história não está completa. Paulo, escrevendo uma carta para uma igreja na cidade de Corinto, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã, é vazia, não tem sentido a nossa fé. E ele acrescenta uma coisa ainda mais forte: se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todas as pessoas. Porque nós colocamos a nossa esperança em algo que morre aqui, acaba aqui, que nos dá talvez uma filosofia de vida muito boa, muito gostosa, quem sabe até com benefícios que nós vamos colher, porque a gente vai semear coisas boas, mas vai acabar. O Evangelho não é esse. O Evangelho é Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essas são as boas notícias do Evangelho. E foi exatamente isso que fez uma diferença no primeiro século, nos primeiros seguidores de Jesus, aqueles que conheceram Jesus quando ele não tinha morrido ainda. Imagina o sentimento do coração daqueles discípulos e de todos os outros que seguiram Jesus, que foram curados por ele, que ouviram a mensagem de que o reino de Deus está próximo, aquela expectativa de que as coisas iam mudar e, de repente, Jesus morre. E não qualquer morte, não porque ele ficou doente, ele foi crucificado como um bandido. Imagina a tristeza, a decepção. Por outro lado, quando Jesus aparece vivo, a vida dele ser transformada de uma forma, recebe um impacto e é transformada de uma forma que ninguém pode negar. Naquela primeira geração de cristãos, muitos deram a vida. Logo no início, pessoas começaram a morrer porque se recusavam a negar que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava vivo. Gente deu a vida por isso. Por proclamar que Jesus é Deus e não César é Deus. Morreram por causa disso. Ora, é difícil imaginar que tanta gente, não somente no primeiro século, mas ao longo da história, tem dado a vida, inclusive nos nossos dias, há poucos dias, por causa de um nome de alguém que morreu e não existe mais, simplesmente deixou uma memória
Não faz sentido. E é por isso que nós nos recusamos a receber uma mensagem de um morto, de alguém que ficou numa cruz. Alguém que simplesmente me inspira a ter uma vida boa ou melhor. Não. Eu preciso mais, eu quero mais. Não é o suficiente. Essa oferta existe de muitas fontes. Muitos outros líderes oferecem essa alternativa. Jesus não. Jesus é radical. Como nós vimos agora e ouvimos, as transformações que ocorreram toda vez que Jesus entrou em cena. O melhor vinho. Yonomoto disse, Jesus é o melhor vinho. Ele é o melhor da festa. Ele é a alegria da nossa vida. Jesus é esse elemento que transforma de tal maneira que quando falta alguma coisa que não devia faltar, não falta, porque Ele está lá, Ele preenche, Ele satisfaz. Assim foi com um homem extremamente religioso e culto como Nicodemos, que na realidade era religioso, mas não tinha vida. Não era algo que realmente o satisfazia intimamente. Ele repetia palavras, ele dava respostas, ele era uma enciclopédia religiosa. Ponto final. Mas não havia vida nele. No entanto, quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus simplesmente diz, cara, você tem que nascer de novo. É outro nascimento, é um outro começo, é uma outra vida. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ter conhecimento na cabeça. Você sabe muito e você, então, já que você sabe, você devia de todos os que conhecem, você deveria conhecer o caminho, você deveria conhecer a vida, você deveria conhecer a verdade, mas é incrível que esse seu conhecimento te deixou cego. Você se apoia naquilo que você sabe, na sua religião, mas ela não vai fazer você conhecer e entrar no reino de Deus. A mulher sedenta de prazer, de satisfação, buscando algo que a preenchesse, no caso dela, a companhia de alguém. Um atrás do outro. E a gente poderia substituir isso por outras coisas, porque cada um de nós tem algo que falta, a gente tem as nossas compulsões, cada um de nós, seja por comida, seja, sei lá, por entretenimentos, não importa, às vezes é trabalho que é a nossa compulsão. Nós temos, cada um de nós, essas coisas que dominam o nosso coração, a nossa vida, e a gente vive atrás disso, para nos satisfazer e preencher. No caso da mulher, era aquela vida. E, no entanto, Jesus oferece para ela algo que preenche, que satisfaz. Agora, para todos esses encontros, a pressuposição é de que Jesus estava vivo. No caso do cego também. Uma pessoa ignorante, basicamente dependente socialmente de esmolas e de favor, né? No entanto, ele conhece aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem uma visão da luz, porque os seus olhos passam a ver, ele passa a enxergar. E aquele homem chamado Jesus se torna o seu Deus, porque o último ato dele, na descrição que nós ouvimos, é adorar a Deus. De um ignorante, dependente, alienado, alguém que vê, que conhece e que adora. Transformação. Quando Jesus entra na vida ou tem esse encontro com alguém, ele transforma. Agora, um morto não transforma ninguém. Se Jesus tivesse ficado no sepulcro, no túmulo, ele não poderia transformar ninguém hoje, porque ele não estaria vivo. No entanto, os testemunhos de todas as gerações, e de muitos aqui nessa manhã, é que ele vive. E porque ele vive, eu vivo.
Porque Ele vive, eu vivo e viverei. Jesus, quando estava lá diante do túmulo de Lázaro, para as suas irmãs, disse para uma delas: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Essa é a promessa. Essa é a verdade que celebramos hoje. De um Cristo que não ficou na cruz e muito menos no túmulo, Ele ressuscitou. Quando as mulheres chegaram no túmulo, está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 5, elas encontraram o túmulo vazio, a pedra rolada, os panos onde Jesus tinha sido enrolado, caídos, e havia ali 2 homens, anjos. A gente sabe do relato do Evangelho. E eles perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. É isso que celebramos nessa manhã. Em cima de cada uma das mesas tem uma cesta com um pão inteiro, uma garrafa de suco de uva e uns cálices. Nós vamos agora, nesse instante, participar desses elementos, porque Jesus, na véspera da sua crucificação, teve uma refeição com os seus 12 discípulos. E ele estava celebrando a Páscoa dos judeus, que era celebrar a saída do Egito, a libertação que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés, naquela noite, depois das 10 pragas, preservando a vida dos israelitas, e no dia seguinte, ou de madrugada, eles puderam sair, um povo livre para começar uma nova vida. Mas naquela celebração, Jesus disse: nós vamos celebrar uma outra coisa agora. Não é mais a libertação de uma lembrança de um povo que estava escravizado. Nós vamos celebrar uma nova libertação. A libertação no meu sangue, que eu vou dar, a minha vida que eu vou dar por vocês. Então vamos fazer o seguinte: o cálice, o vinho que está aqui na mesa, nessa refeição, vai representar o meu sangue, que eu vou derramar. E o pão que nós estamos comendo aqui vai representar o meu corpo, que vai ser pregado, que eu vou dar por vocês, que eu vou dar a minha vida por vocês. Agora vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão comer desse pão e beber do cálice, e vocês vão lembrar a minha morte. Mas ele disse: até que eu venha. Ora, quem morreu e fica morto não pode voltar. É porque ele ressuscitou que ele pôde dizer: até que eu venha. E nós então celebramos hoje não um morto, nós celebramos um vivo. Alguém que está vivo e que tem um relacionamento pessoal com você. Ora, o significado desses elementos vai variar de pessoa para pessoa. Se você tem um relacionamento pessoal com Jesus, se você já entendeu essa verdade, de que ele não é simplesmente uma memória histórica, um grande homem do passado, que deixou um legado, mas se você entendeu que ele é o Filho de Deus, que veio, se encarnou, viveu e deu a sua vida por você, por mim, se você entendeu e crê que ele ressuscitou dentre os mortos, se essa é a sua fé genuína nesse que é o Filho de Deus, e se você não apenas sabe disso, mas deseja, ou já fez algum dia, essa proclamação verbal para ele: tu és o meu Deus. Como Tomé, depois que Jesus chegou e falou: Tomé, põe a mão aqui no buraco dos cravos, aqui do meu lado, porque ele não estava na primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos. Olha aqui, ó, sou eu mesmo. E aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus falou assim: você crê porque você está vendo? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sabem quem são esses? Nós. Nós somos felizes e bem-aventurados quando, apesar de não termos visto,
Mas tendo recebido essa história, essa mensagem contada para nós, nós cremos nessa mensagem, que é mais do que uma história, é uma pessoa. Se você tem esse relacionamento e já fez isso algum dia, esses elementos têm esse significado. Talvez para alguns isso possa ser um momento em que você diz para Deus: olha, eu creio e eu quero essa transformação na minha vida. Então participe. Pai amado, te louvamos nessa manhã. Nosso coração, às vezes, ele prega umas peças na gente. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está alegre, às vezes a gente está pilhado ou para baixo. Somos assim. Somos humanos. Mas nesta manhã nós nos lembramos de que o Senhor nos ama como somos. Um amor incondicional. E a prova desse amor é que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Obrigado, Senhor, porque esse amor nos trouxe de uma condição de alienados, de ignorantes, espiritualmente falando, de pessoas autossuficientes, de pessoas em busca para experimentar a única fonte que realmente satisfaz, sacia a sede da nossa alma. Senhor, confessamos nessa manhã que ainda o nosso coração vai beber de outras fontes. De vez em quando a gente está buscando alternativas, mas a gente sabe que nenhuma delas realmente vai responder aquilo que a gente busca e precisa. Novamente, obrigado, Senhor, nesta manhã, pela lembrança de que Jesus veio precisamente para isso, para transformar vidas. E obrigado porque a morte e a ressurreição dele é o que garantem que hoje isso pode acontecer com cada um de nós. Não somente conosco, mas com as pessoas que nós amamos, pessoas que nem estão aqui e que a gente tem orado e deseja também ver nesse caminho. Nós oramos por estes também agora, pedindo que o Senhor coloque a tua boa e poderosa mão sobre a vida deles, ou delas, ou dele, ou dela. Quer um filho, quer um marido, uma esposa, um irmão, um vizinho, um colega de trabalho, de escola, um patrão, enfim, alguém que nos serve, alguém que a gente encontra vendendo ou comprando, pessoas que a gente ama, gosta, convive. Pedimos ao Pai que muitos desta geração e do nosso círculo possam também um dia entender que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida. E que ninguém saia daqui, Senhor, nesta manhã, sem essa experiência de beber da água viva, de ter esse encontro transformador. Porque Ele vive, eu também viverei. Obrigado, Pai, por esse momento de família. Nós oramos, te louvamos, te adoramos. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém.
volta de Jesus. Amém? E enquanto estamos aqui, vivemos na companhia do Jesus vivo, que quer nos encontrar e estar junto conosco. E nos dá a família. Então, abraço, beijo, muitos abraços, muitos beijos entre nós. Uma feliz Páscoa e que Deus nos abençoe a todos.